Oi pessoal, tudo bem? Decidi vir falar com vocês hoje um pouquinho sobre disciplina, sobre a gente fazer o que tem que ser feito, né? E o porquê disso. Muitas pessoas acham que a nossa vida ela é setorizada. E até né? Se a gente parar pra pensar, eu tenho meu lado pessoal, eu tenho o lado profissional, eu tenho o lado espiritual, tenho o lado familiar, enfim. Mas estão todos relacionados, né? Uma coisa com a outra. E por que eu falo isso? Porque quando se trata de alimentação, a gente tem a mania, ou de treino, a gente tem a mania de achar que acontece de uma maneira diferente. E aí, se eu falo pra vocês que não, algumas pessoas ficam irritadas, algumas pessoas ficam bravas, algumas pessoas discordam, enfim. Mas olha só. Eu, Bianca, sou uma pessoa um pouco brava, sou uma pessoa um pouco irritada. Às vezes, acontece no dia, em um momento do dia, de acontecer alguma coisa, enfim, aconteceu, e eu me irritar. Ou eu me irritar comigo mesma, com os meus pensamentos, enfim. E, às vezes, calha de, nesse dia, eu ter várias atividades para fazer. Então, eu tenho que ir pro consultório atender alguns pacientes, eu tenho que fazer meu exercício físico, ir na academia, enfim. Inclusive, tô gravando esse vídeo e daqui a pouco tô indo treinar. E aí, quando eu tô nesse momento de tensão, nesse momento de estresse, nesse momento de irritabilidade, eu não quero fazer o que eu me propus a fazer. Só que quando eu me propus a fazer, eu tava extremamente feliz, eu tava extremamente ansiosa até, né, que eu gosto de planejar, enfim. E aí, de repente, eu me pego nesse momento de tensão, nesse momento de irritabilidade, eu não quero mais fazer. Só que eu assumi um compromisso. Eu assumi um compromisso com o meu paciente de ir lá no horário X e atendê-lo. Eu assumi um compromisso com fulano de tal, de ir num restaurante tal e fazer a reunião X. Eu assumi o compromisso comigo mesma de ir até a academia e fazer o meu exercício físico. E depois que eu faço tudo isso, e depois que eu atendo, é tão satisfatório atender. É tão satisfatório eu ver que aquela reunião deu certo, é tão satisfatório eu ir pra academia e eu treinar, né? E no final ali, né, do treino eu ter a sensação de bem-estar. E por que eu fiz isso? Eu não fiz isso porque eu queria, porque eu tava motivada, porque eu não tava, eu tava irritada. Eu só queria não fazer nada. Eu fiz isso porque eu tinha disciplina. E aí, esse é o grande ponto. Se vocês conversarem com pessoas que assumem grandes responsabilidades e com pessoas que chegaram onde muita gente almeja chegar, vocês vão ver que a maior parte das coisas que eles fazem é por disciplina. Então, quando eu falo a nossa vida, ela tá toda, né, correlacionada, as áreas da nossa vida, elas estão todas relacionadas, gente. Porque quando eu falo, por exemplo, em levantar para ir trabalhar, porque eu assumi o compromisso, porque eu tenho que ter disciplina, é exatamente a mesma coisa quando eu sei que eu tenho que comer, eu tenho que escovar os dentes. E eu faço não porque eu tô motivada, eu faço porque eu tenho disciplina. E é exatamente igual em relação à alimentação. Eu como XYZ alimentos não porque eu tô motivado, mas porque eu tenho disciplina e porque eu sei que aquilo vai me fazer bem, vai me trazer algum benefício. E no final das contas, a gente se sente muito bem quando a gente finaliza essas tarefas, né? Quando a gente faz o que precisava ser feito. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, que eu acho que é bem interessante a gente dar um passo para trás e entender isso. E não ficar pensando, ai, nossa, tem que fazer por disciplina, tem que acordar e... Não é isso. Todas as áreas da vida são assim. Então, não pense diferente, não pense que vai ser diferente na área da alimentação e do exercício físico. Fica aqui minha reflexão. E aí eu gostaria que vocês colocassem aqui pra mim também se fez sentido isso que eu falei.